Pessoal, tudo bem com vocês? Calma que o Depay tá chegando, Memphis Depay, o novo reforço do Timão. Eu vou te falar sobre quando ele chega no Brasil, data de estreia, os últimos detalhes, ajustes, o que falta para o anúncio a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Depay tá fechado com o Corinthians, está na Holanda ainda, inclusive assistiu a goleada da seleção holandesa sobre a Bósnia por 5-2 pela Liga das Nações no estádio do PSV. Tava lá todo bonitão, bem arrumado e tudo mais, assistindo o jogo. Ele que não foi convocado para essa data FIFA. E sobre isso, o Ronald Koeman, o ex-zagueiro, técnico da seleção holandesa, ex-técnico do Barcelona, chegou a comentar sobre o acerto dele com o Corinthians. Ele foi questionado a respeito disso e disse que, em outras palavras, disse, pois é, vamos ver, fica meio longe daqui, eu não consigo acompanhar. O Koeman também, assim, né, ele tem algumas restrições, né, com outros mercados, outras ligas, né, o que não passa de um mero preconceito, né? Eu acho que o Depay performando, jogando bem, fisicamente bem aqui no futebol brasileiro e se destacando, não tem por que ele não chamar. Ele citou o exemplo do Bergwijn, né, que acertou com o Al Ittihad da Arábia Saudita, e ele disse com todas as letras que um jogador que escolhe ir para a Arábia Saudita nesse momento, ele não tem ambição esportiva e por isso o livro dele na seleção está fechado. Essas foram as palavras do Koeman em relação ao Bergwijn. E para o Depay vai depender, obviamente, do que ele performar por aqui, porque ele chegou a dizer, o Koeman, que a Liga Brasileira é uma liga muito forte e tal, então pelo menos ele tem essa consciência de que aqui o mercado competitivo pode fazer com que o jogador possa ser convocado. O Depay, vocês sabem, tem a aspiração de se tornar o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Faltam 4 golzinhos, né, para ele igualar o Van Persie. Com 5 gols ele passa na artilharia histórica. Ele tem só 30 anos, ou seja, ele tem muita chance de ser o maior artilheiro da história. Só que para isso precisa continuar sendo chamado, né? E também, obviamente, né, a escolha pelo Corinthians deve ter esse objetivo de carreira dele, para ele poder jogar, se destacar e voltar a ser chamado. Mesmo tendo outras oportunidades, outras possibilidades na Europa, ele acenou com esse acordo com o Corinthians. Salário na casa de 3,5 milhões de reais, com ações de marketing envolvidas, né, com bônus por conta dessas ações, envolvendo patrocinadores, com o valor bancado pela Esportes da Sorte, mas também com uma parte paga pelo Corinthians, né, porque, na verdade, a Esportes da Sorte, inclusive, aumentou o montante de 57 para 60 milhões de reais. O contrato vai ter cerca de 80 milhões, o restante pago aí pelo Corinthians nesses 2 anos de contrato, um pouco mais de 2 anos, né, até o fim de 2026. Por que o Depay ainda não chegou? Ele tinha uma previsão de desembarcar no Brasil nesse domingo, para chegar no Parque São Jorge, né, no CT Joaquim Grava, realizar exames e até ser anunciado na segunda ou terça-feira. O Augusto Melo, inclusive, chegou a falar sobre isso, de que a expectativa era de um anúncio no começo da semana. Ele escolheu realizar os seus exames médicos na própria Holanda, no seu país de origem. Então, isso retardou um pouco a chegada dele, a espera, né, vai demorar um pouco mais, mas até quarta-feira ele deve estar em solo brasileiro. Quando ele chegar, ele já chega com os exames todos prontos, né, que na verdade provavelmente eles serão avaliados e revisados de forma online, né, isso é tudo de uma maneira digital. Ele chega aqui na quarta-feira e o Corinthians deve anunciar oficialmente. Até lá deve estar preparando um anúncio com toda a ação de marketing possível, né, com aquela criatividade, né, para um reforço desse tamanho. O Corinthians joga quarta-feira contra o Juventude na Neoquímica Arena, perdeu por 2-1 em Caxias do Sul, então uma vitória simples do Corinthians sobre o Ju leva a decisão para os pênaltis, 2-0, 2 gols de diferença, classifica o Timão. Provavelmente, se o Depay chegar até quarta-feira, deve ser apresentado, inclusive, perante ao torcedor lá no seu estádio, na arena, né, alvinegra, para que o torcedor possa ter esse primeiro contato com o holandês. E aí o Corinthians avançando na Copa do Brasil, ele poderá ser inscrito na fase semifinal. Por enquanto, quartas de final, o Corinthians tem uma vantagem que é do adversário, mas o Corinthians avançando pode inscrever o Depay para a fase semifinal. Na Sul-Americana,
o jogador precisa ser inscrito até o dia 13, ou seja, sexta-feira da próxima semana. Ele chegando na quarta-feira, com toda a documentação, né, o visto regularizado e também exames médicos e tudo mais, já anunciado, regularizado no BID, até sexta-feira, ele estando apto, ele joga contra o Fortaleza. E essa é a previsão dos dirigentes, de que Memphis Depay estreie contra o Fortaleza. São 2 jogos contra o Fortaleza nos dias 17 e 24 de setembro, jogos das quartas de final da Copa Sul-Americana. Então, a partir do dia 17 de setembro, ele deve fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians pela Copa Sul-Americana. Mas e o Campeonato Brasileiro, Chico? O Campeonato Brasileiro tem uma data limite, 9 de setembro, que é justamente essa segunda-feira, mas ele não vai ter chegado ainda. Mesmo assim, existe uma brecha no regulamento de jogadores que são contratados fora da janela, mesmo com toda a questão regularizada, né, de ter se desvinculado do clube ainda no período da janela, 1º a 2 de setembro ali, mas contratados depois, eles ainda podem ser inscritos até o dia 20 numa medida de substituição, porque são permitidas até 8 trocas de uma lista inicial de 50 nomes que cada clube envia. Então, dentro dessas 8 trocas, o Corinthians consegue incluir o Memphis Depay até o dia 20 de setembro. Para isso, ele deve chegar nessa semana, a previsão é quarta-feira, no dia 11, e aí até o dia 13 inscrevendo na Sul-Americana, até o dia 20 no Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil, o Corinthians avançando, também será inscrito na semifinal. Tudo isso prevendo para que o Depay, ao longo da semana, chegue, seja anunciado, formalizado, ação de marketing, aquela coisa toda, porque a gente está lidando com um grande reforço, um reforço de repercussão mundial, e por isso, evidentemente, você precisa ter toda a pompa e circunstância para isso. E vocês sabem o tanto que o Augusto gosta do Gabigol, que o Memphis Depay ajuda o Corinthians a trazer o Gabigol em janeiro, tá? Eu falei que eu não sei se é informação ou fofoca, mas uma pessoa me disse no Corinthians que o Gabigol meio que paga um pau pro Depay. E aí eu fiquei analisando, não só o estilo deles, né? Um faz assim, o outro faz assim, mas o Gabigol foi metido a cantar trap aqui também, entendeu? Seria uma dupla trap no Corinthians. Então, o Corinthians aposta que com o Memphis Depay vai ter mais facilidade de trazer outros grandes jogadores para o time, principalmente para a temporada 2025. E o Gabigol foi um dos que foi me citado. Falam que o Gabigol admira o Depay. Eu nunca ouvi falar isso em lugar nenhum, tá? Acho que foi uma pessoa no Corinthians que me falou, entendeu? E confesso que não é aquela fonte das contratações. É tipo um fofoqueirinho lá dentro, entendeu? Agora, o que eu sei é que em janeiro, em dezembro já, aliás, quando terminar o contrato do Gabigol, do Gabigol com o Flamengo, o Corinthians vai fazer uma proposta para ele, tá? Não tem nada certo, mas que o Corinthians vai fazer uma proposta, vai, tá? O Gabigol é uma caixinha de surpresas. Ele não sabe o que é da vida, isso já me falaram. O Memphis Depay voando aqui no Corinthians, e aí vai depender do Memphis Depay dar certo. Se o Memphis Depay der certo, a chance do Gabigol vir aumenta muito, gente, tá? Porque a pessoa que fez essa fofoquinha também é uma pessoa que tá lá no meio, entendeu? E ela tem muita razão nisso. Primeiro que o Augusto é obcecado pelo Gabigol. Segundo, que o Gabigol fica colocando na balança, né? Ah, eu vou pro Palmeiras porque lá o time tá pronto. Eu vou pro Palmeiras porque tem um Abel. Ah, eu vou pro Atlético Mineiro porque lá tá a grana. Ah, ele vai para onde? O Gabigol, vamos falar a verdade. Se o Gabigol não for pro Palmeiras, para onde ele vai? Vai para a Arábia? Ganhar muito dinheiro? Beleza, direito dele. Agora, no Brasil, eu só entenderia o Gabigol rejeitar o Corinthians pelo Palmeiras, e não é pela grandeza dos clubes, não, tá? Eu sou aqui um profissional, falando como jornalista.
Por que o Palmeiras? Porque o Palmeiras tem grande chance de ser campeão brasileiro de novo esse ano, está ganhando tudo, tem um treinador que é o melhor hoje do momento, na América do Sul, tá? Ele é o melhor. O Palmeiras tem uma base. Enfim, eu entenderia se o Gabigol fosse para o Palmeiras. Apesar que eu acho que ele tem a cara do Corinthians, vestiu camisa do Corinthians, que também não faz muito sentido ele ir para o Palmeiras. Mas no Brasil, esqueci de falar do Cruzeiro, né? Tem o Alexandre Matos lá e é forte, verdade, tem um Cruzeiro. Cruzeiro também pode. Mas assim, o Cruzeiro não é um time de massa. Com todo respeito, se tiver algum cruzeirense aqui. Cara, para mim o Gabigol tinha que escolher o Corinthians já, se fosse no Brasil. Porque o Corinthians aceita pagar 2,5 milhões por ele de salário. Tudo bem, eu não sei como é que vai ficar a conta do Corinthians depois. Agora, o Depay, meu amigo, pode ser o pai da matéria aí, velho. O pai da matéria era os Mar Santos, não, o pai da matéria era os Carlistas. Então, o Gabigol olhar e falar assim, pô, vou pro Corinthians, tem o Garro lá enfiando bola, o Depay tá metendo gol pra caramba, eu vou jogar do lado dele. Aí fica os dois lá. Você imagina a dupla de trap, tá? Então eu posso cravar para vocês que com o Depay, a chance do Gabigol vir pro Corinthians aumenta um pouco, tá? E o Depay, segundo, aí já são fontes boas, a cúpula corintiana entende que ele vai atrair grandes reforços para o Corinthians. Claro, se ele der certo. Se der tudo errado aqui, lascou, e não vem mais ninguém também, tá? Mas ninguém contrata o Depay pensando no pior, entendeu? Então, o Corinthians pode, tá? O Corinthians pode trazer grandes jogadores. O Carrillo já veio. Você acha que o Emiliano Dias... Foi o Emiliano que tratou direto com o Carrillo, tá? Eu tenho informação. Emiliano ligou pessoalmente para o Carrillo e conquistou o cara porque foi treinador dele. O Emiliano ligou para o Carrillo. Você acha que o Emiliano não falou? Tá vindo o Depay. Cara, isso é muito usado no futebol. Pela minha experiência, eu sei disso. Pela minha experiência, eu falei para vocês que o Arthur Cabral era cavada. E foi cavada. Entendeu? Pela minha experiência, eu falei que com essas invasões que estavam acontecendo, o Wallace da vida, se tivesse uma proposta do Cruzeiro, ia para o Cruzeiro. E foi. Não ia para o Corinthians mais. Cara, você tá no futebol, tô no futebol há 19 anos, a gente vai entendendo da coisa. Então, o Depay é uma chave para abrir portas que estavam muito fechadas para o Corinthians no mercado. O Corinthians estava sem moral nenhuma no mercado da bola. Nenhuma, velho. Tá? Efeito Depay, gostei. Efeito Depay. Gostei, Felipe. Samir, com a chegada do Depay, você acha que vai mudar o patamar do time? Com certeza. Assim, cara, a única coisa que as pessoas ficam falando sobre o Depay é que se ele se lesionar... Gente, cara, lesão é uma coisa que pode acontecer, velho. Entendeu? Lesão é uma coisa que pode acontecer com qualquer jogador. O jogador pode nunca ter tido nenhuma lesão. Aí ele é contratado e lesiona. Não é porque o Depay tem um histórico de lesões. Agora, cara, se a gente fica pegando o histórico de lesões do Memphis Depay e fica jogando na cara. Mas se a gente pegar qualquer jogador, se eu pegar o André Carrillo agora, o Klaus que é bom nisso, não sei se o Klaus está me assistindo, o Klaus pode trazer uns números do Carrillo pra gente, que ele já trouxe do Depay. Eu tenho certeza que o Klaus vai trazer uns números de lesão do Carrillo. Entendeu? Do André Carrillo. Então, mas será que ele se lesiona tanto assim? Ou é comum de um jogador? Tudo bem, é que ele teve ruptura de ligamentos, né, no joelho. Isso aí marca, mas pô, tem um monte de jogador que também já passou por cirurgia ligamentar no joelho. Se ele chegar para jogar, claro que ele vai acrescentar muito. Ele vai ser super titular. Entendeu? Vai ser super titular. Claro que vai. Tecnicamente ele é muito bom. Ele chuta bem de esquerda, de direita. Assim, é um cara que
Ele não é aquele centroavante do pivôzão, né? Ele é mais Gabigol, por exemplo, assim, um estilo mais Gabigol. Não tô comparando, tá, gente? Mas ele tem um estilo mais parecido com o Gabigol, só para você ter um alcance, né? Você que não conhece o Depay, a molecada aí conhece muito mais do futebol europeu, que acompanha. A molecada sempre conhece, sempre tá ligada. Mas para você que não conhece, ele tem um estilo meio parecido com o Gabigol, não é do pivô, é um jogador que pode jogar tanto como segundo atacante como primeiro atacante, pode jogar até pelos lados. E é um cara que sempre busca o gol, tem uma boa finalização, entendeu? E não erra gol, né? O pessoal tá dizendo. Erra gol também, mas o normal de um atacante, né? Nada escancarado. Só que, pô, se a gente tem o Garro ali para enfiar uma bola e até o Coronado para deixar o Memphis Depay na cara do gol, situação vai mudar, velho. Salve fiel, salve nação corintiana. O Memphis Depay tem tudo para chegar nesta terça-feira em São Paulo para assinar um contrato com o Corigão por 2 temporadas, num valor aí que vai ficar mais ou menos 64 milhões de reais. O Corinthians teve ajuda aí do patrocinador Esporte da Sorte, né? E com essa informação, o Corinthians também pode acabar aí negociando com o Gabigol. Isso porque o Gabigol se animou, né? Ele que é fã do Memphis Depay, acabou se animando com a situação aí do Corinthians contratar o holandês, um dos craques da seleção holandesa. O Gabigol é muito fã do jogador e o Augusto Melo tem o sonho de contratar também o Gabigol aí para 2025. A torcida, não sei a opinião da torcida, deixa, né, sua opinião nos comentários. O Gabigol é um grande jogador, porém teve aí um imbróglio com o time do Palmeiras. A Leila Pereira até acho que desistiu da contratação, mas o Gabigol, o Corinthians está usando o Memphis Depay para já fazer um acerto com o Gabigol para a próxima temporada. Torcida, vocês aceitariam um Gabigol em 2025 no Corinthians? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários. E a gente tem que dar parabéns, né? A fiel torcida, parabéns realmente para esse cara aqui, ó, Fabinho Soldado. Porque contratou o Hugo Souza, contratou o André Ramalho, contratou o Alex Santana, ótimos jogadores que chegaram aí e estão ajudando o Corinthians e vão ajudar muito ainda, né? Principalmente sair da zona do rebaixamento. Corinthians que tá na zona do rebaixamento, com o Memphis Depay dá uma cara nova, Thales Magno também, né? Imagina um ataque. Memphis Depay, André Carrilho, Garro e Thales Magno é um outro time, hein? Não dava para ter esperança com Pedro, Raul e o Roberto, né, família? O negócio tava feio e o Memphis Depay é um jogador que, pô, se ele jogar 10% do que ele já sabe, pô, já tá na frente de muitos jogadores aí, não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro, né? Ele tem tudo para chegar aí essa semana, assinar com o Corinthians, deve rolar alguma apresentação, né, do jogador. E o André Carrillo também, o peruano que já trabalhou com o Ramon Dias, é outro jogador que vai chegar essa semana para compor o elenco do Corinthians. Corinthians que está na data FIFA, volta a jogar agora contra o Juventude. O Corinthians precisa reverter um resultado aí de 2-1 contra, mas nada impossível, vai jogar em casa com a força da torcida. Um gol de diferença apenas. O Corinthians tem tudo aí para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. E o Memphis Depay tem uma esperada estreia aí para quem sabe na Copa Sul-Americana contra o Fortaleza. Torcida, deixa aqui abaixo a sua opinião se o Corinthians muda de patamar com a contratação do Memphis Depay. Você acha que o Corinthians muda, eleva o patamar, o nível? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!